Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, santa e perfeita. Ainda que alguns digam que a Bíblia foi escrita por homens, um raciocínio lógico, porque os animais não têm raciocínio para escrever, né? Porém, não foi escrito por homens que viviam a seu bel prazer, de qualquer forma, mas homens que dedicaram suas vidas a ouvir a voz de Deus. Tendo dito isto, quero compartilhar um texto da palavra que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo quer dizer saída, quando o povo foi retirado com mão forte, com o braço estendido, tirado do Egito, da escravidão, da servidão. Então Deus chama Moisés, um homem que ouviu a voz de Deus, que teve comunhão com Deus, e ali passou 10 mandamentos. E vamos aqui a uns que diz assim, no capítulo 20. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo delas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amados e queridos, ainda que alguns tenham o livre-arbítrio, ou todos temos o livre-arbítrio, de fazer das nossas vidas o que bem quisermos, o que bem entendermos, como eu disse no começo. Podemos viver da maneira que quisermos, ao nosso bel prazer. Mas não nos enganemos de que isso é o aval de Deus, para que nós venhamos a fazer da forma que quisermos. Deus chama Moisés e fala para aquele homem os mandamentos. Será que esses mandamentos só serviam para o povo de Israel? Eu digo que não. Tenho certeza que não. Esse mandamento era para todo o homem, toda a sua criação. Porque Deus, ele é o mesmo de Israel e de todo o mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, Deus não ficou no passado. A sua palavra não perdeu a atualidade. Ela está mais atual do que a notícia que vai ter amanhã, ou daqui a 20 anos. Então o Senhor chama a Moisés e deixa ali registrado na sua palavra, que é eterna. Moisés passou, todo o homem passou, nós vamos passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Então o Senhor chama ali Moisés e diz que algumas coisas que Deus não se agrada, que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem com semelhança nas estrelas, nos céus, nem dessa terra, bicho nenhum, nada, nem embaixo desta terra, nem das águas, como muitos fazem. Assim, aqueles que o fazem aborrecem a Deus e têm colhido sobre si maldição. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E até podem continuar fazendo, cada um tem o livre-arbítrio, mas a palavra do Senhor diz que todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus e prestaremos conta das nossas obras. É verdade que cada um faz como quiser, cada um acredita naquilo que quiser, mas Deus disse que não terás outro Deus ou deuses, mas somente o Senhor é Deus. Então há muitas pessoas se dobrando diante de imagem que nada podem fazer. Imagens que o homem
confeccionou com a sua própria mão, fazendo delas divindade, se dobrando diante delas. Houve um tempo que eu também fiz isso, na minha ignorância, até mesmo no meu desconhecimento daquilo que é espiritual, e achava que tudo era espiritismo. Não estou aqui combatendo contra a religião de ninguém, estou falando apenas do que a palavra nos diz. Mas o tempo em que eu me prostrava diante de imagens feitas por mãos humanas e colocava neles a minha esperança, a minha vida foi a pique. Eu cavava cada vez mais para o fundo do poço. Ao invés de olhar para cima, eu olhava cada vez mais para baixo, até que o Senhor teve misericórdia de mim e se revelou a minha vida. E então eu entendi que só o Senhor é Deus e que Ele vive e reina eternamente, que todas as coisas passam, mas a sua palavra não passa. No livro de Lucas, o Senhor Jesus, santo, perfeito, Ele se despiu da sua glória e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele veio pagar o preço do resgate das nossas almas. E Ele foi tentado em tudo, em nada pecou. E jejuou 40 dias e 40 noites, porque nunca tinha pecado. Então o seu corpo resistiu, porque Ele sempre foi perfeito diante de Deus. E ali, o adversário da minha alma, da sua alma, que deuses são, que tem deuses, que se faz Deus, mas nada é, ele achando que estava vencendo a Jesus, ele começa a chamar Jesus, e leva, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, por mim e por você. Então, o Senhor estava ali com fome, e o diabo, ele viu a sua fragilidade, e atacou ali, e atacou a palavra. Jesus Cristo disse: eu sou a palavra, eu sou a verdade. Então, o diabo, em parte de alguma de palavra, de contexto, ele pega e diz, e começa a tentar o Senhor, e manda que essas pedras se transformem em pão, se tu és filho de Deus. Ele tentando colocar o próprio Senhor Jesus, sendo filho de Deus, querendo colocar dúvida no coração de Jesus. Mas o Senhor Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem, nem só de comida viverá o homem, mas viverá sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E tem uma passagem entre essas outras em que Satanás continua querendo fazer com que ele se prostrasse. Disse assim: está vendo todo esse reino, toda esta glória? Levou ele para o mais alto do pináculo e falou: tudo isso eu te adorarei. Ali estava fama, ali estava dinheiro, ali estava mulheres, ali estava homens, ali estava toda sorte de pecado. E ele disse assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus vem confirmar a palavra que está escrito no Êxodo 20. Arreda-te daqui, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Então, meus queridos, a palavra de Deus, não é eu que falo, não estou aqui combatendo contra ninguém, nem contra a religião de ninguém, estou apenas traduzindo o que a palavra do Senhor diz. Cabe a você acreditar, lançar mão, crer, temer, obedecer a Deus, ou não. Fique à vontade. Deus, ele não obriga ninguém a nada, mas sabendo você que está escrito, Deus deixou a sua vontade escrita para que nós não viéssemos a perecer, mas não errar por desconhecer as Escrituras. Se você se prostra diante de imagens de madeira, de louça, de isopor, de gesso, seja lá de que for, você está aborrecendo a Deus, porque Deus, ele não dá a sua glória a outro, nem divide a sua glória com ninguém, nem com nada. Deus nos criou e ninguém pode criar Deus. Deus é o único salvador do homem.
quando ele enviou o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é necessário obedecer, é necessário crer. Se você está nesta situação, o Senhor Jesus disse: tem bom ânimo, porque eu venci. O Senhor Jesus venceu as obras do diabo, desfez as obras do diabo, resgatou a sua alma, que estava sequestrada pelo diabo, assim como a minha estava, assim como muitas estão. E se não se dobrar, tão somente diante de Deus, se humilhar a Deus, deixar os seus maus caminhos, deixar as suas idolatrias, então, se eles deixarem, eles também serão resgatados, porque Jesus morreu para todos, veio para todos. Mas aí a palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Jesus veio para mim, para você. Cabe a você, cabe a mim, tomar essa decisão de querer rejeitar ou de aceitar. A palavra de Deus, ela não é para agradar A ou B. Nós não estamos aqui para agradar A ou B. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor e falar daquilo que está escrito. Não tenho parte com nenhum homem, não tenho parte com nenhuma religião, tenho parte com a palavra de Deus. E o que Deus me mandar falar, eu falarei. O que Deus mandar eu me calar, eu me calarei. Então somente eu estou falando do que está escrito. O Senhor Jesus, ele veio para resgatar o homem das trevas, da idolatria, da feitiçaria, do adultério, do crime. E o crime, ele se generaliza em muitas coisas. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, em todos eu pequei. Porém, a palavra do Senhor diz lá, mais à frente, mas Deus, o próprio Deus, deu poder de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que o receberam, daqueles que receberam o sacrifício do Senhor Jesus, que crê de todo o seu coração que Jesus Cristo morreu, ele veio, o Verbo veio e encarnou-se, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, viveu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e é o único que pode nos perdoar dos nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Todos haveremos de passar diante do tribunal do Senhor, todos, sem exceção. Todo joelho se dobrará a Deus, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aqui nesta terra, muitos têm se encurvado, se dobrado e padecido e passado para o outro lado. Também estes vão dobrar os joelhos, também estes vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que não queiram, ainda que aqui nesta terra viveram dobrando o seu joelho para deuses que nada são, que nada podem fazer, vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor, seus joelhos se dobrarão. Porém, há uma igreja fiel que já diz isso todos os dias, que já se dobra diante do Senhor, já ajoelha diante do Senhor com alegria e com certeza, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Para esses, verdadeiramente será a coisa mais maravilhosa, poder olhar para o nosso Salvador e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, confirmar. Você pode estar no meio desses, basta tão somente se dobrar diante do Senhor Jesus, somente a Ele, somente a Deus dará culto, somente a Ele render a sua vida. Entregue o seu coração ao Senhor, a sua vida, o seu caminhar, a sua existência aqui. Confie nele e o mais Ele fará. Que Deus venha falar melhor ao seu coração. Renda-te diante de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, porque certamente você será feliz e passará uma eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe a você. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?